Raíssa. Ela gentilmente aceitou o convite da organização em transformar essa palestra no colóquio geral para a comunidade do IFT, além do Paulo Leal. E muito obrigado em nome da organização por ter aceito, inclusive, o convite para o congresso. Então, vou apresentar brevemente a professora Raíssa. Ela é bacharel em 2008 pela Universidade de Brasília, mestre em 2011 e doutora em 2014 pelo Instituto de Física Teórica, IFT-Unesp. Fez pós-doutorado na University of Guelph, de 2014 a 2017, associando-se também ao Perimeter e ao Canadian Institute for Theoretical Astrophysics. Atualmente, professora no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, trabalhando em vários tópicos na área de física gravitacional e astrofísica relativística. Entre seus principais interesses estão o estudo do comportamento de campos quânticos em espaços curvos, testes astrofísicos e cosmológicos da relatividade geral e de teorias alternativas de gravitação e ondas gravitacionais. Então, professora, muito obrigado novamente. A palavra é toda sua. 1h20, 1h10, mais uns 10, 20 minutinhos de pergunta. Tudo bem? Acho que nem vai ser tudo isso. Muito obrigado. Vou deixar mais para a pergunta. Então, gente, eu queria começar agradecendo o convite dos estudantes para participar dessa 46ª edição do Congresso Paulo Leal. Em 2009, eu era aluna de mestrado aqui do IFT e eu participei da equipe organizadora da 32ª edição do Congresso, que foi uma experiência bem bacana. Em 2014, eu defendi meu doutorado aqui e, desde então, eu não tinha retornado. Então, é um prazer enorme estar de volta aqui ao IFT e poder rever, né, pessoas tão queridas que estão aqui. Então, essa palestra é sobre testes, né, da relatividade geral na era de ondas gravitacionais. E a gente vai seguir mais ou menos assim. Então, eu vou começar dando para vocês um panorama bem geral desse programa de testes da relatividade geral e, de forma mais ampla, testes de física fundamental, em especial aqueles que são possibilitados, né, pelo advento dessa era de astronomia de ondas gravitacionais. Então, eu vou dar esse panorama amplo. E, em seguida, a gente vai restringir um pouco o escopo da discussão e vai olhar para objetos que são fascinantes em diversos aspectos, mas, em particular, tanto da perspectiva macroscópica gravitacional, quanto da perspectiva microscópica, a física nuclear, que são estrelas de nêutrons. Então, a gente vai especializar e discutir bastante testes da relatividade geral com estrelas de nêutrons. E, inevitavelmente, a gente vai precisar falar bastante também dessa interface com a física nuclear, que é super rica, de um certo ponto de vista, mas que a gente pode também pensar que introduz problemas, degenerescências, e uma parte, né, da nossa discussão vai ser o que a gente faz tendo em vista essas degenerescências. Então, beleza. Então, a relatividade geral foi formulada lá em 1915 por Einstein e ainda hoje é a teoria que melhor descreve a gravitação, fornece as bases para o modelo padrão de astrofísica e cosmologia. Então, por isso é tão importante testar, né, os seus limites e fronteiras. Então, quando a gente pensa em testes da relatividade geral, eu acho interessante a gente distinguir alguns regimes. Realmente, na base, estão experimentos que buscam testar os princípios fundamentais, em que não só a relatividade geral se assenta, mas uma ampla classe de teorias gravitacionais. Então, são princípios como o princípio da equivalência fraco, a universalidade da queda livre, a invariância local de Lorentz, o fato de que o resultado de qualquer experimento não gravitacional precisa ser independente da velocidade do referencial em queda livre em que ele é realizado, invariância local de posição, o fato de que o resultado de qualquer experimento não gravitacional deve ser independente de quando e onde ele é realizado. E testar esses princípios básicos motiva experimentos antigos e recentes. Aqui eu só coloquei um exemplo, tá certo, de um experimento recente, a missão Microscope, dedicada a testes do princípio da equivalência fraco. Essa missão ela é sensível, né, a desvios da universalidade de queda livre em 1/10⁵. Então, juntos, né, esses três princípios, às vezes, são colocados como o princípio da equivalência de Einstein, que está na base, não só da relatividade geral, mas de qualquer teoria métrica de gravitação. Então, quando a gente fala em uma teoria métrica de gravitação, a gente quer dizer uma teoria em que o espaço-tempo é dotado de uma métrica, em que partículas livres seguem geodésicas dessa métrica, e em que, no referencial em queda livre associado a esse movimento geodésico, a gente recupera as leis da relatividade restrita, tá certo? Como exigido ali pelos 2 segundos princípios. Então,
o fato de que existem evidências empíricas fortes para o princípio da equivalência de Einstein diz, né, que não metricidades, acoplamentos não métricos, eles precisam, se existem, eles devem ser pequenos, eles devem ser suprimidos ou eles devem ser de curto alcance. Então, se a gente imagina, bom, se a gente se satisfaz, tá certo, em considerar teorias métricas de gravitação, a gente pode passar para um segundo regime e pensar em como a gente pode testar as suas equações de campo. E isso, novamente, pode ser feito de diversas formas. Um primeiro lugar que a gente poderia olhar é nas nossas vizinhanças. Então, a gente poderia pensar em testes das equações de campo no que a gente chama o regime pós-newtoniano. Então, quando a gente tem velocidades baixas, não relativísticas, e campos gravitacionais pouco intensos, a gente está nesse regime pós-newtoniano. E essa é a situação que opera em todo o nosso sistema solar, tá certo? Então, nesse regime pós-newtoniano, eu acho que é interessante ressaltar que existe um formalismo bastante geral para descrever não todas, né, mas as diferentes formas em que uma teoria métrica de gravitação poderia ser diferente da relatividade geral, que é a base, então, desse formalismo pós-newtoniano parametrizado. A ideia aqui consiste, basicamente, em escrever a métrica em primeira ordem pós-newtoniana, com todos os potenciais possíveis que você consegue imaginar, e colocar na frente desses potenciais alguns parâmetros fenomenológicos que estão ali marcados em vermelho, que é o que a gente gostaria de testar, tá certo? Observacionalmente. E aí os diversos testes clássicos da relatividade geral podem ser traduzidos como vínculos nesses parâmetros do formalismo pós-newtoniano, tá certo? Aqui a gente tem os vínculos quando de 2006. E eu acho, de novo, interessante ressaltar que isso ainda é um campo, tá certo, em que permite expansões. Então, só ressaltando, por exemplo, destacando essa missão, né, a BP Colombo, que foi lançada em 2018, está na sua rota para Mercúrio. E visa melhorar a precisão na qual o avanço do periélio de Mercúrio é medido em cerca de 1 milhão de vezes. Então, eles vão conseguir uma melhoria tão grande nessa medida que isso tem, inclusive, impulsionado, incentivado cálculos mais precisos desse efeito no contexto da própria relatividade geral, né, como é o caso desse artigo do Will. Então, saindo, né, das nossas vizinhanças no sistema solar, a gente pode, então, entrar no regime que é o meu principal interesse, que é esse regime, então, de gravitação forte, também testes no regime radiativo. Então, o regime de gravitação forte é, essencialmente, ou por excelência, aquele na vizinhança de objetos compactos, como buracos negros e estrelas de nêutrons, mas, geralmente, a gente se refere à gravitação forte qualquer situação em que correções superiores à primeira correção pós-newtoniana sejam, de fato, relevantes, tá certo? Nesse regime, diferente do que a gente tinha visto antes, não existe uma forma geral de parametrizar como a relatividade geral poderia ser diferente. E, geralmente, então, a gente, embora exista, né, algumas formas paramétricas de se sair, né, de se extrapolar a relatividade geral, aqui também é bastante útil a gente olhar para teorias específicas, dada essa falta de um formalismo geral para parametrizar desvios da relatividade geral. Dentro desse regime de gravitação forte, a gente ainda pode distinguir duas situações. Uma que é quase estacionária, que é aquela, por exemplo, que opera quando a gente pensa em pulsares no sistema binário, em que a separação orbital tipicamente é grande. E um regime que é altamente dinâmico. E esse último regime, recentemente, né, as portas para ele foram abertas quando a gente passou a detectar ondas gravitacionais advindas da coalescência, né, e fusão de objetos compactos. Né, como vocês provavelmente sabem, né, as velocidades alcançadas nas últimas etapas da fusão de objetos compactos, da coalescência de objetos compactos, é muito próxima, tá certo? Alcança frações da velocidade da luz. E, por fim, a gente pode pensar em testes no regime radiativo, em que o campo gravitacional em si mesmo é fraco, mas a gente está interessado em olhar para propriedades dessas ondas gravitacionais. Ótimo. Então, dados essa passagem, né, por esses regimes, o que a gente pode se perguntar, né, qual é exatamente a promessa dessa era de ondas gravitacionais? O que a comunidade científica vê como sendo o potencial desses experimentos atuais e futuros de ondas gravitacionais? Então, eu acho que é interessante, né, que as agências de fomento americanas, elas promovem a cada década uma pesquisa chamada essa Astro Decadal Science Survey,
para descobrir ou para identificar as prioridades de investimento em astronomia e astrofísica. Então, aqui eu fiz uma seleção, tá certo, de alguns experimentos de ondas gravitacionais e selecionei também os white papers, né, que são esses white papers submetidos para essa Decadal Survey, que dizem respeito a testes de física fundamental. Tá certo? Então, olhando, só para ver, né, os experimentos aqui eu coloquei o LIGO, que é o nosso principal detector atual de ondas gravitacionais, que opera nessa faixa de 10 Hz até 1 kHz. Coloquei o LISA também, que é um detector de ondas gravitacionais no espaço, planejado para daqui a 1, 2 décadas. E os PTAs, né, os Pulsar Timing Arrays, que operam na faixa de nanohertz e que recentemente tiveram seu primeiro resultado positivo sendo divulgado. Então, se a gente dá uma olhada nesses white papers associados a testes de física fundamental e testes da relatividade geral, a gente pode ter uma ideia assim, do que a comunidade vê como o potencial desses experimentos, tá certo? E aqui eu elenquei algumas coisas tiradas, comuns, tá certo? Tiradas desses white papers. Então, por exemplo, né, sobre a natureza da gravitação. Será que a relatividade geral descreve de forma adequada a dinâmica das fontes? Então, isso pode se traduzir, por exemplo, em vínculos sobre parâmetros pós-newtonianos, pode se traduzir em vínculos sobre esses parâmetros desse formalismo PPE? Será que as ondas gravitacionais têm exatamente as polarizações previstas pela relatividade geral? Ou será que existem polarizações adicionais, associadas possivelmente à existência de novos campos que também mediariam a interação gravitacional? Qual que é o melhor vínculo que a gente pode colocar em coisas tipo tamanho de dimensões extras, massa do graviton e possíveis violações, né, de simetria de Lorentz, de paridade? Com respeito à natureza mesmo dos objetos compactos que a gente está olhando, será que os objetos que a gente identifica como buracos negros são, de fato, os buracos negros descritos pela relatividade geral? Então, como que a gente pode testar essa hipótese de Kerr? Né, isso tem toda essa discussão sobre, especialmente, a asterosismologia de buracos negros. Será que a gente poderia testar ou colocar vínculos sobre modificações quânticas na escala do horizonte de eventos? Sobre estrelas de nêutrons. Embora a gente conheça a teoria fundamental que rege a interação forte, tá certo? A cromodinâmica quântica, cálculos de primeiros princípios de QCD são proibitivos no regime de estrelas de nêutrons. Então, esses experimentos têm um grande potencial para informar essa equação de estado de estrelas de nêutrons. E várias outras coisas. Será que a gente pode colocar vínculos sobre, ou quem sabe descobrir algum objeto exótico, como estrelas de bósons, cordas cósmicas? O que esses experimentos de ondas gravitacionais podem dizer sobre a natureza da matéria escura, tá certo? E por aí vai. Então, existem uma série de objetivos, tá certo? Esse potencial desses experimentos foi explorado em certa medida, né, já na comunidade científica, mas assim, para os estudantes, eu acho que uma coisa importante de comentar é que mais do que a gente querer, talvez, responder algumas dessas questões, que claramente é importante, é o processo da gente tentar adicionar novas questões a essa lista, tá certo? Então, a gente pensar, realmente a gente abre uma janela nova para o universo, será que a gente está realmente, como que a gente pode explorar o pleno potencial dessas observações? Será que a gente tem alguma coisa que a gente pode testar que a gente não colocou aqui, tá certo? Então, isso eu acho que é tão importante quanto, enfim, poder trabalhar na resolução, levar a cabo alguns desses objetivos propostos. Então, com isso, eu só queria, né, trazer essa questão de que o potencial desses experimentos de ondas gravitacionais presentes e futuros para testes de física fundamental é bastante amplo. E a partir de agora, então, a gente vai focar, tá certo? Porque isso é tudo muito, muito amplo, a gente vai focar numa classe específica de sistemas e entrar aqui em um pouco mais de detalhes. Então, como eu estou no IFT, né, Instituto de Física Teórica, vai ser uma piada ruim, vai. Eu resolvi começar com uma coisa que é conhecida como Pines Theorem, um teorema, tá certo? Que está escrito aí no título, Neutron Stars as Superstars, que tem uma demonstração fácil, como, né, colocado no slide.
Então, estrelas de nêutrons são objetos realmente fascinantes, e a gente vai querer olhar para esses objetos como esses laboratórios para testar tanto a física nuclear quanto nossas teorias gravitacionais. Então, só para destacar, tá certo? Algumas das propriedades, das superpropriedades desses objetos. Então, estrelas de nêutrons, no interior de estrelas de nêutrons, a densidade típica, tá certo? De uma estrela de nêutrons é da ordem da densidade típica de um núcleo, e várias vezes a densidade de saturação nuclear pode ser alcançada no centro desses objetos. Devido nessas condições que operam estrelas de nêutrons, fenômenos como superfluidez e supercondutividade devem estar presentes por causa do pareamento de Cooper dos baryons. Por causa dessa alta densidade, estrelas de nêutrons são objetos também bastante compactos. Então, se a gente define a compacidade, que é uma coisa que eu vou me referir bastante, como essa razão adimensional entre a massa e o raio do objeto, que está relacionado também com o potencial newtoniano na superfície do objeto. Então, estrelas de nêutrons têm uma compacidade de 0,2, 0,3, que é da mesma ordem daquela de buracos negros, e 5, 6 ordens de magnitude maior do que o máximo encontrado no sistema solar. Certo? Então, são objetos em que os campos gravitacionais são muito intensos. Além dos campos gravitacionais, o ambiente de estrelas de nêutrons também envolve campos magnéticos muito intensos, em pulsares, um campo magnético típico é de 10 a 11, 10 a 13 Gauss, mas pode vir a alcançar até 10 a 15 Gauss nessa classe conjecturada de magnetários. E esses campos magnéticos funcionam também como aceleradores de partículas. Então, as partículas que compõem o plasma circundante no meio podem ser aceleradas até energias muito altas, e isso leva da origem não só à ejeção de material do ambiente das estrelas de nêutrons, mas também à emissão eletromagnética em várias faixas do espectro eletromagnético. Estrelas de nêutrons também giram super rápido. Então, os pulsares mais rápidos têm períodos da ordem de 1 milissegundo. Então, um objeto é uma estrela com a massa do Sol, raio de 10, 15 quilômetros, girando algumas vezes a cada 1 milissegundo. E, além de ter um período muito pequeno, esses períodos também são muito estáveis. Isso significa que estrelas de nêutrons são relógios também super precisos, uma precisão comparável com aquela dos melhores relógios atômicos que a gente consegue desenvolver aqui na Terra. Esses períodos eles mudam só muito lentamente pela conversão de energia rotacional em energia eletromagnética. Tá certo? E, sendo relógios muito super precisos, estrelas de nêutrons podem ser usadas elas próprias como instrumento de medida, como no caso dos PTAs, sensíveis, por exemplo, à passagem de uma onda gravitacional de frequência muito baixa. Beleza. Então, QED, do nosso teorema, e aí a gente vai, então, olhar para estrelas de nêutrons como esses laboratórios para tanto física nuclear quanto para a gravitação. E nessa palestra eu vou tentar enfatizar muito essa interface, porque é uma interface que a gente não tem como se livrar dela, tá certo? Então, primeiro, do ponto de vista da física nuclear. Se a gente olha para o diagrama de fase da QCD, aqui a gente tem densidade, em unidades de densidade nuclear típica, e temperatura. Nosso dia a dia opera na região de baixas temperaturas, baixas densidades. E a gente sabe, tá certo, que na Terra mesmo a gente consegue acessar essa região de temperaturas muito altas e densidades da ordem da densidade nuclear em experimentos de colisores de partículas e de íons pesados, como o LHC e o RHIC. E a gente sabe, então, que no regime de temperaturas muito altas ou densidades muito altas, a matéria nuclear ela deve se comportar de uma forma bastante diferente daquela que a gente vê usualmente. Em particular, os quarks que compõem os núcleons devem se apresentar numa forma não confinada, certo? Desconfinada. No que a gente conhece, então, como esse plasma de quarks e gluons. Agora, estrelas de nêutrons elas são interessantes porque elas populam uma região pouco entendida desse diagrama de fase da QCD. Uma região caracterizada, então, por densidades muito acima daquela densidade nuclear típica e temperaturas baixas. Então, nessa região, a gente não tem muita certeza sobre quais são os graus de liberdade hadrônicos presentes. A gente, de fato, consegue, hoje em dia, esses métodos de teoria efetiva quiral, de cálculos de muitos corpos quânticos, conseguem fornecer uma descrição muito boa da matéria nuclear, até talvez 1, 2 vezes a densidade de saturação nuclear. E, por outro lado, quando a gente olha para o regime de densidades assintoticamente altas,
cálculos perturbativos em QCD se tornam possíveis. Mas, nessa região intermediária, que é populada ali por estrelas de nêutrons, a gente não sabe qual que é o comportamento da matéria nuclear, e diferentes esquemas de extrapolação entre esses dois regimes conhecidos dão origem a diferentes previsões para a microfísica de estrelas de nêutrons, e em particular para o que a gente chama a equação de estado de estrelas de nêutrons. Então, quando eu me refiro à equação de estado, eu quero essencialmente dizer essa relação entre a pressão e a densidade em estrelas de nêutrons. Isso aqui está sendo mostrado para alguns modelos nucleares com essencialmente temperatura nula, né? Então, o que vocês devem tirar desse gráfico é simplesmente o seguinte: nota que ele está em escala logarítmica, tá certo, gente? Então, para os valores de densidade que são relevantes para a gente descrever o núcleo de estrelas de nêutrons, a diferença entre esses modelos é muito grande, tá certo? Então, a ideia e o potencial do ponto de vista de física nuclear é justamente que, uma vez que, como a gente vai discutir, né, as propriedades de estrelas de nêutrons dependem dessa microfísica, medindo essas propriedades de uma forma precisa, a gente pode tentar trilhar o caminho inverso e obter alguma informação sobre a física nuclear no interior dessas estrelas. Então, aqui eu só estou dando um exemplo sobre, por exemplo, algumas propriedades que dependem da equação de estado. Então, aqui à direita, a gente tem esses diagramas massa-raio para estrelas de nêutrons, e aí cada equação de estado que estava nesse gráfico à esquerda, agora prevê, tá certo, uma sequência de equilíbrio diferente, ou valores diferentes possíveis para massas e raios de estrelas de nêutrons, como colocado aqui no gráfico da direita. Mas o importante de destacar é que qualquer propriedade desses objetos, a princípio, carrega essa dependência na equação de estado. Então, se a gente pensa em outras propriedades que são mensuráveis, tipo o momento de inércia, que é observável em pulsares, a deformabilidade, que é acessada nas últimas fases da coalescência de estrelas de nêutrons e sistemas binários, as frequências de oscilação, que são uma promessa desses detectores gravitacionais, de ondas gravitacionais de terceira geração, todas essas propriedades, a princípio, exibem essa dependência na equação de estado. Tá certo? E, claramente, né, o que a gente precisa para passar da descrição microfísica para observáveis macroscópicos é justamente o quê, gente? O que a gente assume sobre a nossa teoria gravitacional. Tá certo? Então, como eu comentei com vocês, justamente, né, o ambiente de estrelas de nêutrons, por conter esses campos gravitacionais fortes, é também um laboratório super interessante para a gente testar as nossas teorias gravitacionais. Então, só para colocar assim, qual seria o nosso objetivo? Nosso objetivo seria o seguinte: através da medida precisa de uma quantidade suficientemente grande de observáveis macroscópicos, aprender alguma coisa sobre os elementos comuns da física nuclear e da teoria gravitacional. Tá certo? Então, esse é o objetivo básico desse programa. E aí, a forma que a gente vai seguir, eu queria primeiro comentar com vocês sobre alguns sucessos desse programa. Tá certo? Então, primeiro do ponto de vista da física nuclear, em seguida do ponto de vista, né, de teorias gravitacionais. Então, passando bem rápido, assim, o fato de que a gente observa hoje estrelas de nêutrons com massas de cerca de 2 massas solares, tá certo? Como esse radiopulsar massivo, significa, né, que a equação de estado ela precisa ser suficientemente dura no núcleo dessas estrelas, e exclui, pelo menos, os modelos mais simples, baseados em matéria de quarks estranhos. As medidas de deformabilidade de forças de maré, então acho que talvez valha só a pena eu comentar o que é essa quantidade, né? Então, a deformabilidade por forças de maré é uma propriedade perturbativa de estrelas de nêutrons, que basicamente vai dizer quanto que essa estrela se deforma, ou qual que é o momento de quadrupolo induzido na estrela, quando ela está num campo de maré externo, quando ela está sob a influência do seu companheiro. Tá certo? Então, é essencialmente a constante proporcionalidade entre o momento de quadrupolo induzido e o campo de maré aplicado pelo companheiro. E, nas últimas fases da coalescência de estrelas de nêutrons, elas se deformam o suficiente para que essa deformação dê um sinal observável na fase de ondas gravitacionais emitidas. Então, nesse exemplo GW170817, pela primeira vez, a gente obteve vínculos sobre essa quantidade, essa deformabilidade por força de maré desses dois objetos que deram origem a esse evento. Então, em particular, a gente vê que
Bom, acho que é mais ou menos intuitivo a gente pensar que quanto maior o objeto, tá certo? Mais ele vai se deformar, quanto mais compacta, menos ela vai se deformar. Então, uma forma da gente frasear o que os vínculos do LIGO implicam é dizendo que, bom, aqui verde é o que é privilegiado, tá certo, gente? Então, a região privilegiada é de deformabilidades pequenas, que significa, então, estrelas mais compactas, raios menores. Além disso, existem missões hoje, em especial nessa missão NiCER, dedicada com foco em medir o raio de estrelas de nêutrons com uma precisão muito grande, tá certo? Então, a prática atual da comunidade hoje em dia é essencialmente combinar todas essas observações num processo de inferência bayesiana combinada. E, como isso também pode incluir informações teóricas, vínculos experimentais na Terra, e o resultado final dessa análise se traduz numa banda privilegiada nesse diagrama de pressão por densidade, que a gente espera, então, melhorar no futuro. Tá certo? Então, essa é a prática comum. A gente vai cada vez mais conseguindo mais observações mais precisas. Isso é combinado nesse processo estatístico para me dizer qual que é, então, a banda preferida pelas observações nesse diagrama de pressão por densidade. Beleza. Agora, em todas essas análises que eu comentei, a gente assume tacitamente que quem está certa, né? A relatividade geral. Mas, como eu comentei com vocês, né, desde o começo, estrelas de nêutrons são laboratórios super interessantes para a gente testar a própria teoria da gravitação. Então, eu queria também comentar um pouco sobre sucessos, né, desse programa, e eu acho que é bem interessante começar ou citar esse exemplo. Então, eu queria citar esse exemplo que é bem paradigmático, no sentido de que observações de estrelas de nêutrons podem gerar vínculos sobre teorias alternativas de gravitação que são competitivos ou melhores com aqueles obtidos de outras formas. Tá certo? E isso diz respeito a esse exemplo de escalarização espontânea. Então, lá na década de 90, Damur, Espósito e Farrés estavam considerando uma classe de teorias em que a gravitação ela é mediada não só pela métrica, mas também por um ou mais campos escalares. E eles repararam, então, encontraram ali um efeito que hoje foi encontrado em vários outros contextos. Então, eu sugiro, tem esse artigo de revisão, se alguém quiser dar uma olhada, para ver como realmente não é uma coisa particular dessa teoria, mas, de certa forma, genérica. Então, eles encontraram o seguinte, que mesmo numa classe de teoria tensor escalar, que é indistinguível perturbativamente da relatividade geral, que no sistema solar daria exatamente os mesmos resultados da relatividade geral em qualquer ordem que a gente tentasse testar, por mais precisos que fossem os nossos experimentos. Mesmo essa classe de teoria tensor escalar pode gerar desvios da ordem 1, né, nas propriedades de estrelas de nêutrons. Isso é basicamente devido ao surgimento de efeitos não perturbativos no ambiente de campos gravitacionais fortes em volta desses objetos. Então, esse efeito de escalarização espontânea ele pode ser entendido como, analogamente, né, o efeito de magnetização espontânea, onde a compacidade da estrela cumpre o papel do inverso da temperatura. Então, basicamente, assim, se a gente tem uma estrela pouco compacta como o Sol, essas teorias vão prever que o campo gravitacional e o fluido se comportam da forma idêntica, exatamente igual da relatividade geral, com o campo escalar assumindo um perfil constante. Mas, à medida que a gente imagina comprimir essa massa numa região cada vez menor ou aumentar a compacidade dessa estrela, existe uma compacidade crítica a partir da qual essa configuração trivial, com campo escalar trivial e métrica e fluido descrito pela relatividade geral, se torna instável e surgem configurações estáveis que envolvem um campo escalar ativado, que envolvem uma nuvem de campo escalar em volta dessa estrela. Então, esse efeito ele é paradigmático, né, num certo sentido, porque ele mostra para a gente que vale a pena olhar para esses objetos, tá certo? Que eles podem ser competitivos com outros laboratórios, né, para alternativas à relatividade geral. Então, para essas teorias específicas de Damur, Espósito e Farrés, o principal laboratório se mostrou ser a cronometragem de pulsares. Então, eu não vou entrar aqui muito nesse processo de pulsar time, né? Mas só para dar um exemplo bem simples, eu queria trazer esses dois gráficos que correspondem a esse sistema que envolve um pulsar e uma anã branca. Então, nesse sistema, não só
vários elementos orbitais, né, tanto keplerianos como pós-keplerianos são medidas, mas também a massa da companheira. Então, isso aqui é um diagrama da massa do pulsar pela massa da companheira. Nesse caso, como a companheira é uma anã branca, a massa da companheira é diretamente mensurável via espectroscopia, e também se consegue medir esse R, que é a razão de massas, tá certo? Isso essencialmente determina qual é a massa do pulsar, que em outros casos, como um pulsar duplo, é difícil de ser determinada. E nesse sistema a gente também consegue medir não só, como eu falei, né, parâmetros keplerianos da órbita, por causa da modulação do pulso emitido por causa da dinâmica orbital, mas também parâmetros pós-keplerianos, como esse PB ponto, que é basicamente a taxa de variação do período orbital do meu sistema binário. Então, esses objetos eles estão realizando um movimento com uma periodicidade de aproximadamente 2 horas, se eu não me engano, mas esse período está pouco a pouco diminuindo por causa da emissão de ondas gravitacionais, como a gente tinha lá no famoso sistema binário de Hulse-Taylor. Então, isso aqui também é mensurável. E esses dois gráficos, então, mostram como, na relatividade geral e em uma teoria tensor escalar específica, a taxa de variação do período orbital depende das massas, tá certo? Assumindo aquele valor medido e as suas barras de erro. Então, no caso da relatividade geral, a gente pode ver essa concordância bem bonita, né? E isso é verificado em todos os pulsares até hoje medidos, entre todos esses observáveis, no que a gente entende, então, que é a massa do pulsar e da companheira. Agora, quando a gente olha para esse caso, é uma catástrofe, tá certo, gente? Não tem concordância nenhuma, e essa teoria está, portanto, excluída por essas observações. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não é, enfim, o objetivo aqui, mas eu só queria enfatizar alguns pontos. Isso aqui é essencialmente assim, o espaço de parâmetros dessas teorias tensor escalar e outras teorias também, tá certo? Não, esse tipo de fenômeno acontece não só nesse contexto, mas, por exemplo, no contexto de teorias que também incluem campos vetoriais adicionais. Então, o que eu queria só enfatizar desses gráficos, nos quais, por exemplo, a teoria que eu mostrei antes corresponde a esse ponto, é que os vínculos que são possibilitados, que são esses caras aqui, por exemplo, né, por pulsares, por sistemas binários contendo pulsares, é completamente inacessível pelos experimentos no sistema solar, como Lunar Laser Ranging, testes do princípio da equivalência forte, ou a medida do atraso temporal de Shapiro pela espaçonave Cassini. Tá certo? Bom, então, até agora, a gente montou essa imagem, né? As estrelas de nêutrons são laboratórios muito interessantes e destacou alguns sucessos desse programa de se colocar vínculos sobre a equação de estado e sobre teorias gravitacionais com base em observações de estrelas de nêutrons. Mas um aspecto super importante que a gente não mencionou até esse ponto é o fato de que, na maior parte das vezes, quando você senta e vai tentar fazer uma conta, vai tentar colocar um vínculo sobre uma teoria específica, você esbarra no fato de que efeitos devidos a essas teorias modificadas de gravitação são frequentemente degenerados com efeitos de equação de estado. A nossa incerteza sobre a teoria gravitacional e a nossa incerteza sobre a equação de estado nuclear, elas se misturam. Tá certo? Então, o resto da minha palestra eu queria falar sobre isso. Então, eu vou começar dando um exemplo então, que é típico. Se aquele exemplo que eu mostrei antes não é típico, então vamos olhar um exemplo típico, ver o que acontece, depois a gente discute possíveis saídas e vai que alguém tem uma grande ideia. Tá certo? Então, eu queria trazer esse exemplo, porque não só ele é um exemplo típico, mas eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre ele, porque é um exemplo também muito rico, eu acho, do ponto de vista tanto da física nuclear envolvida e dessa interface com a física nuclear de um ponto de vista positivo, tá certo? Quanto também das suas possíveis aplicações cosmológicas. Então, a gente vai falar um pouco sobre estrelas de nêutrons nessas teorias que exibem o que a gente chama de mecanismos de blindagem. Então, isso é só... Enfim, eu não vou ficar botando conta aqui para vocês, tá certo? Estou trazendo... É só mais uma motivação para essas teorias que eu vou discutir com vocês.
Então, quando a gente pensa assim, numa escala de distância, né, a gente sabe que a relatividade geral é super bem testada em que região? Da escala, sei lá, de micrômetros, onde esses experimentos de interferometria atômica testam a lei da gravitação universal, até, digamos, as escalas do sistema solar, uma unidade astronômica, 10 a 11 metros, tá certo? Quando a gente vai para distâncias maiores, a gente sabe que para explicar as observações em escala galáctica e extragaláctica, a gente precisa incluir esses componentes misteriosos de matéria escura e energia escura. E, por outro lado, quando a gente vai para distâncias menores, é tipicamente aceito que, em algum ponto, né, a relatividade geral deva adquirir correções ultravioleta, e, em algum momento, à medida que a gente se aproxima da escala de Planck, ela deve ser substituída por alguma teoria de gravitação quântica. Então, quando a gente está tentando, de repente, quem sabe, conectar esses extremos, e se perguntasse, será que alguma modificação ultravioleta para a relatividade geral poderia ter algo a dizer sobre matéria escura, por exemplo? Ou mesmo se a gente está interessado simplesmente em construir modelos para o setor escuro. A gente sempre esbarra na problemática de que essa nossa teoria ela deve prever alguma coisa bem diferente da relatividade geral em escalas cosmológicas, mas deve ser muito parecida com a relatividade geral nas escalas que a gente tem acesso. Tá certo? E a forma como esses modelos tipicamente levam isso, ou implementam isso, leva o nome genérico desses mecanismos de blindagem. Então, essas teorias, elas tipicamente introduzem graus de liberdade adicionais, o mais simples sendo um campo escalar adicional. E a ideia desses mecanismos de blindagem é que as propriedades desse seu campo devem ser dependentes do seu ambiente de alguma forma, é introduzir alguma dependência ambiental nas propriedades dos seus novos campos. Então, só para dar, enfim, deixar aqui de um jeito um pouco mais concreto, se a gente pensa na teoria do camaleão, que é um exemplo prototípico nesse sentido, a gente tem um campo que é massivo no ambiente denso do nosso sistema solar. Então, a massa efetiva é grande no sistema solar e, portanto, esse campo escalar não medeia uma interação de longo alcance, medeia uma interação de curtíssimo alcance. E, por outro lado, nas escalas cosmológicas, num ambiente pouco denso, esse campo ele é pouco massivo e medeia uma interação de longo alcance. Mas não só esse modelo, vários outros modelos implementam coisas parecidas. Se a gente pensa, por exemplo, o modelo de Simmetron, uma coisa parecida, a gente tem um mecanismo de quebra espontânea de simetria, em que a simetria é restaurada em ambientes muito densos, a simetria é quebrada em ambientes pouco densos. Então, tipicamente, quando a gente olha para a literatura sobre esses modelos, esses mecanismos de blindagem, a gente sempre vê essa referência a esse acoplamento com a densidade, tá certo? A densidade do meio. Então, só para dar uma ideia assim, mais específica de onde surge essa densidade, esses modelos que eu me referi, que não constituem, tá certo, a totalidade desses modelos com mecanismos de blindagem. Existem coisas tipo Weinstein, né, que não estão incluídas nessa classe, mas o que eu estou chamando aqui de tipo camaleão inclui pelo menos o modelo do camaleão, de Simmetron, de alguns tipos de dilaton, tá certo? E a ideia aqui é que todos esses modelos podem ser escritos essencialmente como dessa forma. Aqui nessa ação a gente tem a parte de Einstein-Hilbert, que descreve a relatividade geral. A gente tem um termo cinético para o nosso campo escalar. A gente tem um potencial para esse campo escalar, que pode ser autointeragente. E aqui a gente tem a ação dos campos de matéria. E aí a gente vê que os campos de matéria, que são denotados aqui como esse psi, eles não se acoplam diretamente à métrica nessa representação, mas essa combinação do campo escalar e da métrica, onde esse A, que a gente chama, né, fator conforme, ele é essencialmente mais uma função livre nessa classe de teorias. E agora, quando a gente varia essa ação com respeito ao campo, a gente vê que a equação de campo resultante tem essa forma, tá certo, gente? Em que aqui a gente tem um acoplamento direto entre o campo escalar e a matéria através do traço do tensor de energia-momento dos seus campos de matéria, tá certo? Que é esse T. Então, diferentes teorias, se tem a ver com uma massa efetiva, se tem a ver com quebra espontânea de simetria, isso tudo se baseia em diferentes fenomenologias resultantes de diferentes escolhas dessas duas funções básicas. Mas a ideia dessa dependência ambiental, ela está essencialmente enraizada no aparecimento desse traço do tensor de energia-momento aqui. Agora, o traço do tensor de energia-momento para um fluido perfeito é simplesmente 3 vezes a pressão menos a densidade de energia. E, então, no limite não relativístico, isso é só densidade de massa. E daí vem essas afirmações, tá certo? De que o campo, as propriedades do campo dependem da densidade do meio.
Então, um mecanismo assim, interessante, né, veio à nossa cabeça quando a gente percebeu que todo esse mecanismo se baseia nessa dependência no traço do tensor de energia-momento. E o que acontece, gente? Se alguém está, né, se tem alguém ainda prestando atenção, você deveria me perguntar assim, Raíssa, peraí, você está querendo usar estrelas de nêutrons para testar essa teoria, essa classe de teorias, mas você não está me dizendo que essas teorias têm os seus efeitos suprimidos quando a gente está em ambientes densos? Estrelas de nêutrons são os ambientes mais densos do universo, tá certo? O que você quer com estrelas de nêutrons aqui? Isso não tem nada a ver, né? Você tem que olhar, tipicamente, testes para essas teorias são feitos em câmaras de ultravácuo, tá certo? Não no interior de uma estrela de nêutrons. Então, para justificar um pouco isso, eu vou fazer um pequeno interlúdio, tá certo, gente? Para falar um pouco sobre esse cara, essa propriedade. Então, hoje em dia, a gente sabe que o interior de estrelas de nêutrons pode... Isso é só um interlúdio, tá bom? Depois a gente vai indo... Estou especializando, depois a gente vai para fora. Então, hoje em dia, a gente sabe que o interior de estrelas de nêutrons pode né, abriga propriedades bastante extremas. Em particular, o fato de que a gente mede estrelas muito massivas, né, da ordem de 2 massas solares, em geral, se entende que isso implica que a velocidade do som máxima alcançada dentro de estrelas de nêutrons é alta, tá certo? Então, isso daqui é uma distribuição de probabilidades sobre a densidade, a velocidade do som máxima alcançada dentro de uma estrela de nêutrons. E vocês veem que isso aqui tem suporte nessa região próxima à velocidade da luz, tá certo? Essa distribuição de probabilidade é obtida simplesmente levando em conta as massas observadas para várias estrelas de nêutrons e fazendo uma marginalização sobre as equações de estado. Em particular, acho que se entende, embora ainda exista né, bastante discussão sobre isso, que a velocidade do som dentro de estrelas de nêutrons provavelmente excede aquilo que a gente chama do limite conforme. Então, o limite conforme, que é essencialmente C dividido por raiz de 3, a 57, mais ou menos, % da velocidade da luz. É o que a gente espera no regime de densidades assintoticamente altas, quando a matéria nuclear está desconfinada, e a gente basicamente tem esse plasma de quarks e gluons que se comporta como um sistema de partículas ultrarrelativísticas. Tá certo? Então, no limite de densidades assintoticamente altas, a velocidade do som deve tender ao que a gente chama, então, do limite conforme, mas existem evidências de que esse limite conforme ele é superado nas densidades intermediárias que estão presentes no interior de estrelas de nêutrons. Certo? Então, por que eu estou falando isso, se não tem né, muito a ver com o que a gente estava discutindo antes? Então, a gente pode pensar o seguinte. Então, lembra que a gente estava olhando para o traço do tensor de energia-momento daquele fluido que compõe a estrela. E o traço, ele tipicamente vai assumir o seu valor máximo ou na superfície, quando ele é 0, e aí no interior da estrela ele tipicamente fica negativo, ou no centro, tá certo? Onde esse traço ele pode vir a ser positivo. Então, se o traço é 3 vezes a pressão menos a densidade de energia, a gente pode reescrever o traço do tensor de energia-momento no centro dessa maneira, e a gente vê que o que determina o sinal do traço é basicamente essa razão entre a pressão central e a densidade de energia central, que tem uma interpretação física interessante. Então, se a gente assume que a densidade de energia na superfície da estrela é 0, né, não é uma estrela com densidade não nula na superfície, essa razão entre a pressão central e a densidade de energia central é essencialmente a média da velocidade do som ao quadrado em toda a densidade que está presente naquela estrela de nêutrons, desde a superfície até o centro. Então, essa quantidade ela pode ser interpretada essencialmente como a velocidade do som ao quadrado média. Tá certo? Então, se a gente se pergunta, será que o traço do tensor de energia-momento pode ser positivo? Que daria origem, naquelas teorias, a uma fenomenologia bastante diferente. Isso se traduz na pergunta, será que o limite conforme ele é excedido no interior da estrela de nêutrons, não só no valor máximo da velocidade do som, mas também em média? Certo?
Então, recentemente, a gente, né, junto com a Jaiana, aluna de mestrado, a gente publicou um trabalho bem interessante, em que a gente mostra que essa propriedade, essa velocidade do som ao quadrado média, ou essa razão entre a pressão central e a densidade de energia central, exibe um comportamento, exibe uma correlação muito forte com propriedades macroscópicas de estrelas de nêutrons. Porque pensa, gente, é uma quantidade no centro dessas estrelas. Como é que isso pode ser acessado? Então, o que a gente mostra é que existe uma correlação muito forte com propriedades macroscópicas, como a compacidade e certas versões adimensionais, né, do momento de inércia, da deformabilidade por força de maré. Então, só para ilustrar isso, né, aqui eu estou mostrando para vocês essa velocidade do som ao quadrado média para uma sequência, para várias sequências de estrelas de nêutrons previstas por 20 equações de estado realistas, em função da compacidade, da deformabilidade por força de maré adimensional, né, adimensionalizada dessa maneira, e do momento de inércia também adimensional. Então, o que a gente vê é que a dependência na equação de estado é pequena, a gente vê que a variação máxima é da ordem de 10%, e isso é interessante porque fala para a gente que, bom, existindo essa correlação forte com essas propriedades macroscópicas, a gente pode inferir precisamente essa quantidade microscópica a partir dessas observações de estrelas de nêutrons. Então, essa questão de se a velocidade do som, né, em estrelas de nêutrons excede o limite conforme no seu valor médio, e nessa encarnação que a gente está conversando, né, excede também o limite conforme no seu valor... eu falei máximo, né? No seu valor máximo, no seu valor médio, é uma questão que eu acho que é super interessante e que observações futuras, né, de estrelas de nêutrons certamente vão delimitar. Então, isso aqui é só para mostrar que existe espaço para que isso seja satisfeito. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, para vocês a distribuição de probabilidades sobre essa quantidade, dadas observações recentes, né, pela missão NiCER da compacidade desse pulsar massivo, e a gente vê que essa distribuição tem um suporte bastante grande sobre a região em que essa velocidade do som ao quadrado média excede, né, o limite conforme. Então, isso é uma questão super em aberto, eu diria, e que realmente as observações futuras vão poder delimitar, mas aqui a gente vai simplesmente assumir, né, que em algumas estrelas, será que se existirem essas estrelas de nêutrons em que o traço do tensor de energia-momento é positivo no centro, elas vão ser excelentes laboratórios para se testar algumas classes de teorias modificadas de gravitação, em particular aquelas com modelos de blindagem. Então, voltando lá para a nossa teoria do camaleão que a gente tinha colocado antes, e especificando aqui, né, a gente faz essa análise para várias teorias, só para dar um exemplo para vocês dessa teoria do camaleão. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o perfil do campo escalar dentro de uma estrela de nêutrons, que obedece uma equação de estado, essa H4, que não permite, tá certo, essa propriedade de que o limite conforme é violado pela velocidade do som ao quadrado média dentro de nenhuma estrela estável. Então, essas várias curvas, elas se referem a diferentes densidades centrais dentro da estrela e, portanto, diferentes massas e raios. E o que a gente vê é que quando a gente aumenta a pressão, aumenta a densidade central, acontece essa supressão, tá certo, do campo escalar dentro da estrela, que nessas teorias está diretamente ligada a um mecanismo conhecido como mecanismo de casca fina, que tem a ver, então, com a supressão do campo escalar e da força escalar mediada por aquele campo. Então, a gente vê o mecanismo de casca fina se manifestando aqui, quando a gente tem uma equação de estado desse tipo. Mas, quando a gente tem uma equação de estado que permite uma fase em que o traço é positivo dentro da estrela e, portanto, né, supera esse limite conforme, em média, a gente vê que, assim que a gente alcança uma densidade suficientemente grande, o campo escalar é reativado dentro da estrela. Então, a força escalar lembra, a força escalar é proporcional ao gradiente do campo, né? Então, a força escalar que era suprimida num caso, ela é liberada no outro caso, por conta da existência dessa fase. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, voltando àquela nossa discussão de que esse é um exemplo típico, tá certo, gente? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a massa e o raio de estrelas de nêutrons, como previstos pela relatividade geral, com uma certa equação de estado, e como previstos, por exemplo, para esse modelo do camaleão com certo acoplamento aqui. Então, a gente vê que um dos efeitos seria, por exemplo, uma massa máxima um pouco menor, mas é um efeito muito pequenininho, da ordem de, sei lá, 5%.
Agora, se a gente sobrepõe a esse gráfico o efeito de diferentes equações de estado, dada a nossa ignorância sobre a equação de estado, a gente vê que isso é completamente não discernível, tá certo? É um efeito pequeno, completamente indiscernível de efeitos da equação de estado. E por isso que eu comentei com vocês que esse é o exemplo típico. Tipicamente, a gente vai ter efeitos de teoria de gravitação modificada que são da mesma ordem ou são completamente ofuscados pela nossa incerteza sobre a equação de estado nuclear. Então, na última parte dessa palestra, eu queria conversar um pouco com vocês sobre possíveis saídas, tá certo? Então, a pergunta básica, que é uma pergunta que eu me faço bastante, é como será que a gente conseguiria, quais são as formas que a gente poderia desacoplar esses efeitos de gravitação modificada e de física nuclear ou de equação de estado nuclear? E aí eu queria só comentar sobre algumas soluções, algumas ideias propostas na literatura e alguns trabalhos também nossos nessa direção. Então, um caminho que é muito estudado na literatura é essa busca por relações universais entre propriedades de estrelas de nêutrons. Então, por universais, eu quero dizer aqui independentes ou fracamente dependentes da equação de estado. Lá em 2017, o Ken Tiag e o Nico Yunis mostraram um exemplo que é super paradigmático, que são essas relações I love Q. Eles mostraram que o momento de inércia, o número de Love, que está relacionado com a deformabilidade por força de maré, e o Q ali é o momento de quadrupolo induzido pela rotação. Eles são a relação entre esses observáveis, como a gente pode ver aqui, por exemplo, entre o momento de inércia e a deformabilidade, entre o momento de quadrupolo e a deformabilidade, é muito fracamente dependente da equação de estado. Então, se a gente coloca aqui várias equações de estado, todas elas caem sobre a mesma curva. Tá certo, gente? Isso aqui é o protótipo de uma relação universal. A universalidade aqui é da ordem de 1%. Desvios do melhor fit aqui são da ordem de 1%. Tem vários trabalhos que tentam elucidar o porquê dessa universalidade, tá certo? Que é uma coisa bem interessante também, eu acho. Mas, então, a ideia seria o quê? A ideia é que, uma vez que existem observáveis macroscópicos, cuja relação não depende, ou depende muito fracamente da equação de estado, a gente tira uma das variáveis do nosso problema, tá certo? E a gente poderia se perguntar, será que teorias modificadas de gravitação prevêem diferentes relações universais entre esses objetos? Então, por exemplo, aqui na verdade, o artigo original é de 2013, né? Perdão. Então, aqui a gente vê, por exemplo, no trabalho do Kent e do Nico Yunis, eles fazem isso para a relatividade geral, por exemplo, e para a teoria de Chern-Simons. Então, eles vão falar, olha, pode ser que teorias modificadas de gravitação prevejam relações entre esses observáveis, que ainda seja fracamente dependente da equação de estado, mas que seja diferente daquela prevista pela relatividade geral. Então, isso tem sido um caminho que tem sido explorado assim, na literatura, com alguns sucessos e muitos fracassos, porque o que se mostra é que, às vezes, essas relações universais são tão universais que elas são universais também com respeito à teoria. Diferentes teorias preveem exatamente a mesma coisa da relatividade geral, ou de uma forma praticamente indiscernível. Mas, enfim, é uma das formas possíveis. Então, outra forma que a gente poderia tentar se conduzir é, será que existem certos observáveis de estrelas de nêutrons que são particularmente sensíveis à teoria de gravitação e que não são tão sensíveis, então, a essas ambiguidades? Então, eu queria fechar essa palestra comentando um pouco com vocês, especialmente desse primeiro trabalho, eu só vou comentar muito brevemente sobre esse segundo, que diz respeito, então, à busca por esse tipo de observáveis nos modos de oscilação de estrelas de nêutrons. Então, quando a gente tem um sistema binário coalescendo, tá certo, e se fundindo, gerando um sinal observável em ondas gravitacionais, o objeto final que se forma como resultado da fusão tipicamente oscila fortemente, tá certo, gente? Tanto radial quanto não radialmente. E ele emite, então, ondas gravitacionais que têm frequências que são características, são como um sino excitado emitindo ondas sonoras. Aqui a gente tem esse objeto, esse buraco negro, essa estrela de nêutrons excitado, emitindo ondas gravitacionais nas frequências que lhes são características. Então, essa fase, que é a fase do relaxamento, a fase do ring down,
ela é determinada por esses modos quase normais. Então, esses modos são quase normais. A gente, enfim, posso comentar um pouco mais sobre isso, mas essencialmente porque, sendo esses sistemas abertos, em que a energia está sendo perdida para ondas gravitacionais, o sinal é caracterizado por uma oscilação que é exponencialmente amortecida, tá certo? Por causa justamente da perda de energia por ondas gravitacionais. Então, naquele trabalho com Nestor, né, a ideia principal, né, que a gente extrai é essencialmente o seguinte: quando a gente pensa em teorias modificadas de gravitação, elas inevitavelmente vão introduzir graus de liberdade adicionais. E o efeito desses graus de liberdade adicionais no espectro de objetos compactos pode ser não só mudar um pouquinho, transladar um pouquinho o espectro da relatividade geral, mas eles também podem, o acoplamento com esses novos graus de liberdade pode dar origem a famílias de modos que são completamente novas, que não têm contrapartida em relatividade geral. A gente conhece, tem um exemplo clássico disso, que são os modos W, tá certo? Então, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas quando a gente pensa numa estrela newtoniana oscilando, se a gente não tem presença de viscosidade, a gente não tem dissipação, e as oscilações são descritas por modos normais, tá certo? Agora, quando a gente pega essa estrela newtoniana e acopla, bota ela no contexto da relatividade geral, acopla com a radiação gravitacional, qual que é o efeito desse acoplamento? O que a gente vê é o seguinte, é que aqueles modos newtonianos têm a frequência um pouco alterada por causa da relatividade geral. Agora, essa frequência tem uma parte imaginária que está relacionada com a dissipação de energia através da radiação gravitacional. Mas não é só isso. Existem novas famílias, que são essas famílias dos modos W, que aparecem e não têm contrapartida newtoniana. São modos espaço-temporais, que estão assentados na dinâmica do próprio espaço-tempo, que são modos análogos, em certo sentido, aos modos quase normais de um buraco negro. Então, aqui a ideia basicamente é semelhante, tá certo? Tipicamente, quando você olhar com cuidado o espectro dessas estrelas de nêutrons em teorias modificadas de gravitação, você deve ter o surgimento dessas famílias adicionais de modos. Será que essas famílias podem popular uma região interessante do espaço de frequências, de forma que elas sejam detectáveis? Então, essa é essencialmente a questão. Então, aqui, só para dar um exemplo super simples, né, desse artigo antigo já. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a frequência dos modos radiais de oscilação de uma estrela de nêutrons em relatividade geral. Tá certo? Então, como em relatividade geral não existe a emissão de radiação gravitacional esfericamente simétrica, uma oscilação radial é descrita em relatividade geral por um conjunto discreto, tá certo? De modos então, normais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, para uma estrela com uma certa compacidade, esse cara seria a frequência do seu modo fundamental radial, esse cara seria a frequência do seu primeiro modo excitado radial, e a gente teria uma torre infinita, tá certo? Desses modos dessa estrela na relatividade geral oscilando radialmente. Agora, considere esse problema e a gente passa para uma classe de teorias que também exibe campos escalares adicionais. O acoplamento com esse campo escalar adicional, primeira coisa é que o campo escalar pode irradiar mesmo em simetria esférica, tá certo, gente? Então, agora a gente tem a emissão dessas ondas escalares. E isso, do ponto de vista dos modos de oscilação, essencialmente introduz uma componente uma componente imaginária, né, na frequência desses modos, ou um decaimento desses modos, tá certo? Então, o que a gente vê quando a gente passa para essa outra classe de teorias é o quê? Que, bom, na região, né, em que o campo escalar de fundo, enfim, tem uns detalhes aqui, na região em que existe acoplamento, em que o background não é trivial, a gente vê que as frequências previstas pela relatividade geral são um pouquinho alteradas, que esses modos da relatividade geral ganham uma parte imaginária por causa do acoplamento com esse campo escalar, mas, novamente, se a gente olha só por aqui e superpõe esse gráfico às previsões de diferentes equações de estado, só por causa da relatividade, no contexto da relatividade geral, esse efeito é completamente borrado. Então, o que a gente mostra nesse artigo é que essa não é toda a história e que, além de modificar um pouco o espectro da relatividade geral,
essas teorias introduzem essas novas famílias de modos, que nesse caso, tá certo, estão posicionados ali numa região de frequências mais baixas, o que é sempre interessante, assim, do ponto de vista da detectabilidade, e estão separados das frequências da relatividade geral por mais de 1 kHz, de forma que, possivelmente, isso pode ser discernido dos modos da relatividade geral. Então, é claro, gente, que o mundo real é uma coisa muito mais complicada do que simplesmente teoria de perturbações lineares, tá certo? Então, para realmente a gente tentar conectar isso com as observações, a gente precisa dar muitos passos ainda. Então, em particular, a gente precisa olhar para cenários astrofísicos em que esses modos possam ser excitados. Então, a gente tem feito um pouco isso. Deixa só eu dar uma ideia muito por cima para vocês de alguns desses cenários, né? Então, um cenário possível para a excitação desses modos é na fase pós-fusão, como eu tinha comentado anteriormente, de um sistema binário de estrelas de nêutrons. Então, como eu comentei com vocês, quando uma estrela de nêutrons se forma como resultado da fusão de duas outras, ela oscila fortemente, tanto radialmente quanto não radialmente. E quando a gente olha, né, o que as simulações numéricas elas falam, que o espectro nessa fase de ring-down se parece, a gente tem, acho que, consenso que o modo mais com maior amplitude, tá certo, na onda gravitacional emitida, corresponde ao modo fundamental quadrupolar, tá certo? Mas, então, se vocês olham aqui, né, então esse é F2, a frequência do modo fundamental quadrupolar, que poderia, a princípio, ser detectada pelo LIGO e certamente deve ser detectada por experimentos de ondas gravitacionais de terceira geração, como o Einstein Telescope. Então, o que a gente vê de interessante desse gráfico é que não só, essas simulações mostram que não só o modo fundamental quadrupolar é excitado, mas a gente está num regime em que essas oscilações são muito intensas. Então, você imagina que você tem esse modo radial da estrela muito excitado, o modo não radial da estrela excitado, e existe um acoplamento não linear ou quase linear entre esses dois modos, que dá origem, então, a esses picos gêmeos que estão aqui colocados como F- e F+. Então, esses picos subdominantes são essencialmente devidos ao acoplamento não linear entre o modo fundamental quadrupolar da estrela e o modo fundamental radial. Tá certo? Então, nesse trabalho, né, com o Nico Stergelos, né, e o Nestor, a gente tentou, claramente a gente, né, não teve ainda, né, toda a infraestrutura para fazer essas simulações nesse caso, porque você precisa, quando você vai fazer uma simulação 3+1, né, você precisa saber muito bem o que você está buscando. Então, como um passo preliminar nessa direção, a gente fez, nesse artigo, várias simulações completamente não lineares, +1+1, tá certo? Então, em simetria esférica, de vários cenários em que essas estrelas oscilam fortemente radialmente, para investigar a possibilidade de acoplamento não linear entre os vários modos radiais, nesse caso. Então, o objetivo aqui é basicamente a gente ganhar intuição sobre o que esperar, no caso mais geral, e uma das coisas que a gente pode esperar, né, o que a gente percebeu, que em retrospecto, né, a gente poderia ter pensado, é o seguinte: para existir esse acoplamento entre esses modos, o modo fundamental quadrupolar e o modo fundamental radial, esse modo fundamental radial precisa estar lá por muito tempo, tá certo? Para interagir bastante com esse modo quadrupolar. Se a gente tem radiação de ondas escalares, isso tende a suprimir, tá certo, essa oscilação esfericamente simétrica, esse modo radial. E se esse acoplamento com o campo escalar é suficientemente forte, o efeito no espectro seria essencialmente a supressão desses modos gêmeos que dizem respeito a esse acoplamento, né? Então, essa é uma das formas que a gente pode imaginar e que a gente imagina também investigar em mais detalhes, em simulações mais robustas, né? Se a gente conseguiria, pela falta desses picos gêmeos, colocar vínculos sobre essa teoria. Basicamente dizer, olha, a gente não está vendo esses picos porque esse modo escalar está acoplado com esse campo escalar e ele está perdendo energia rápido. E ele não está tendo tempo de interagir com o modo fundamental quadrupolar.
Então, bom, eu não vou entrar também em nada de detalhes, mas também mais recentemente, né, nessa colaboração com o Ian e com o Mohamed, a gente discutiu bastante a relevância desses modos que a gente chama, né, scalar-led, eles são liderados ou eles são predominantemente escalares, a importância desses modos para um efeito que também tem muita conexão com essa era de astronomia de ondas gravitacionais, que é esse efeito de escalarização dinâmica. Mas eu acho que eu já passei aqui da minha 1 hora, né? Se vocês quiserem mais detalhes, eu posso falar depois, que eu teria que introduzir todo o assunto aqui. Então, em vez disso, deixa só eu concluir. Então, eu comecei, né, vendendo para vocês, né, estrelas de nêutrons como esses laboratórios super interessantes para tanto física nuclear como física gravitacional. A gente fez uma revisão muito enviesada, claramente, né, de vínculos que a gente já sabe sobre tanto a equação de estado quanto teorias modificadas de gravitação, exibindo realmente, demonstrando o potencial de estrelas de nêutrons para esse tipo de teste de física fundamental. Em seguida, a gente viu que, bom, o que a gente tinha descrito aqui está longe de ser o cenário típico, é mais um cenário ideal. E a situação típica, ela geralmente envolve degenerescências entre efeitos de gravitação e efeitos de física nuclear. E, por fim, a gente lançou essa pergunta, tá certo? Que eu acho que é super importante, de como superar essas ambiguidades. E aí a gente discutiu, né, algumas ideias que dizem respeito a esse esforço de entender os modos de oscilação de estrelas de nêutrons nessas teorias alternativas de gravitação e a asterossismologia, né, com ondas gravitacionais. E aí a gente tem bastante tempo para vocês perguntarem, a gente discutir. É isso. Ricardo. Vamos dar início à sessão de perguntas. Você vai lá, Irã? Está mais fácil para ir lá. Obrigado. Eles me falaram que era meia hora de perguntas. Eu falei, gente, esses meninos devem ter, olha, deve ter uns 10 ali que estão só escrevendo pergunta para dar meia hora. Primeiro, eu queria parabenizar, acho que foi muito claro, parabéns. Minha pergunta principal eu entendo que o problema para usar ondas gravitacionais para estudar nêutrons estelares é complicado, que é não perturbativa, não linear, e a gravitação modificada é só introduzir mais parâmetros para a gravitação. Por quê? Por que você quer introduzir mais parâmetros na gravitação? Eu quero estudar os estrelas de nêutrons. Por que você está misturando isso com gravitação modificada? Qual é a motivação? Acho, assim, por exemplo, eu recentemente, né, junto com o Ricardo, a gente começou, né, Isabela, essa divisão do Einstein Telescope. E eles estão escrevendo um livro, né, sobre perspectivas desses detectores. E tem uma divisão toda de física nuclear e tem uma divisão de física fundamental. Na divisão de física nuclear, a gente assume relatividade geral, né? Eu acho que é o que você está falando. Bom, a gente quer, de fato, explorar, a gente sabe que a gente tem mais confiança, a gente tem muita confiança na relatividade geral, vamos colocar assim. Então, vamos assumir a relatividade geral e vamos ver o que isso diz sobre a equação de estado nuclear. E eu acho que isso é tipicamente o que o pessoal de nuclear faz. Então, nesse capítulo, por exemplo, sobre perspectivas para a equação de estado nuclear, tem uma pequena seção que é degenerescências com teorias modificadas de gravitação. Por outro lado, se a gente pensa do ponto de vista de testes de física fundamental, e aqui não só isso, sabe, Nathan? Tem outros efeitos também. Então, a gente poderia pensar... Tem vários efeitos de estrelas de nêutrons com matéria escura. Então, se a gente quer pensar em qualquer interface, assim, ou testar a relatividade geral e excluir alternativas, ou vincular modelos de matéria escura, aí você está introduzindo esses novos parâmetros. E aí você encontra essa degenerescência, esse problema com a equação de estado. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do pessoal de nuclear, eles estão felizes em seguir aplicando a relatividade geral e simplesmente, né? Mas acho que vale a pena, especialmente esse estudo exploratório do que estrelas de nêutrons podem dizer para a gente sobre qualquer aspecto ligado à matéria escura, testes da relatividade geral. Então, é mais uma questão de exploração do potencial dessas observações.
Então, se a gente chegar à conclusão que é indistinguível, tudo bem, né? A gente fala, certamente a gente fica com a relatividade geral. Mas e se a gente encontra um efeito como esse de escalarização espontânea? Então, se a gente encontra um efeito que é muito pronunciado em estrelas de nêutrons, existem vários desses tipos de efeitos. Então, aí você consegue claramente fazer uma afirmação sobre aquelas teorias de gravitação modificada. E aqui, claramente, assim, de novo, eu comentei lá no começo, por que a gente está olhando para uma teoria específica dentre tantas classes possíveis, tá certo? E eu acho que essa é uma grande questão também, que a gente tem que se colocar. Como eu comentei no começo, quando a gente pensa no regime pós-newtoniano, né? Existe uma forma completamente geral de se parametrizar desvios da relatividade geral? Aqui não existe. Então, aqui existem approaches muito complementares, que é você tentar uma abordagem mais fenomenológica, que é o que o pessoal do LIGO faz. Ele fala assim, olha, pega a sua forma de onda, pega os parâmetros pós-newtonianos e deixa eles variarem, coloca vínculos sobre isso. Tudo bem, é uma forma fenomenológica de você fazer um teste sobre a relatividade geral. Ou você considera teorias alternativas específicas. Então, eu vou passar para outro, mas eu acho que podia fazer também teoria alternativa para o eletromagnetismo, por exemplo. Tudo bem, tem pessoas fazendo isso, mas a gravitação é tão simples da maneira que está proposto que qualquer Mas, por exemplo, esses modelos que eu comentei, eles têm assim, alguma aplicação ou motivação para energia escura e matéria escura. Energia escura, pelo menos o que eu coloquei aqui no modelo do camaleão. Tá. Então, eu acho que a motivação geralmente é essa. A motivação é desses modelos que ou buscam explicar, por exemplo, matéria escura ou energia escura. Tá bom, obrigado. Mas só um comentário também, assim, mesmo né, porque o Nathan falou, por que a gente não coloca vínculos sobre coisas diferentes do eletromagnetismo? Por exemplo, uma coisa que eu acho super bonita é o fato de que, medindo buracos negros com spin suficientemente alto, você consegue colocar um limite sobre a massa do fóton que é melhor do que qualquer experimento terrestre. Então, isso é assim, a gente... por quê? Por que a gente está considerando o fóton com massa? Mas é você explorar, você falar, olha, se o fóton tivesse massa, você ia ter essa instabilidade super radiante, e você consegue, simplesmente pelo fato de que você observa aqueles buracos negros girando com aquela velocidade angular, colocar um limite que é melhor do que o pessoal está tentando construir em laboratório. Então, eu acho que mais do que testar uma ou outra alternativa, é mais essa questão da gente explorar o pleno potencial dessas observações, seja para o que for, tá certo? Mas, perfeito. Acho que não foi. Oi. Oi. Obrigado pela palestra. Você estava lá. Eu estava lá, eu tive que sair para tomar um remédio. O que eu queria te perguntar é, nessa teoria camaleão, o campo extra que você está colocando, essencialmente, ele faz um papel de matéria, não é? Então, não é muito diferente de assumir relatividade geral com alguma matéria em específico. E é uma questão... vamos lá, de uma interpretação, talvez, né? Então, isso é uma questão um pouco de linguagem. Então, eu vou te dizer qual que é a linguagem que as pessoas tipicamente usam, mas se você falar que você não gosta dessa linguagem, para mim está bem também. Uhum. Não tem nenhum apego com a linguagem. Então, tipicamente, se esse campo escalar ele tivesse minimamente acoplado com a gravitação, e aqui talvez não seja tão claro, talvez quem está acostumado, sei lá, com acoplamento não mínimo, pensaria no acoplamento não mínimo com escalar de Hit, mas o acoplamento não mínimo aqui está escondido nessa função conforme. Então, tipicamente, quando a linguagem das pessoas que trabalham com isso, é assim, se você introduz um novo campo e ele está acoplado minimamente com a gravitação, você vai dizer que ele é um campo de matéria. Se ele está acoplado de forma não mínima com a gravitação, aí você talvez possa dizer que ele contribui na mediação da interação gravitacional. Uhum. Mas eu concordo que é uma... Né, o que você define como gravitação ou como... Né, você pensa, teoria, sei lá, FDR, né, que são teorias geométricas, também podem ser formuladas como campos escalares, mais ou menos dessa forma. Uhum. Dessa maneira que eu estou colocando aqui. Então, e justamente lá, o fato de que você tem um acoplamento não trivial com a gravitação se traduz aqui em você ter um acoplamento não trivial com a matéria. Uhum. Então, não é só um campo escalar minimamente acoplado, tem esse acoplamento não mínimo, que se a gente olhasse do ponto de vista de outro frame, né, fazendo uma transformação conforme aqui, se manifestaria como acoplamento diferente com escalar de Hit. Uhum. Obrigado. Mais perguntas?
Oi, minha dúvida é mais simples. O LISA consegue testar modelo alternativo de gravidade, esse tipo de coisa, ou não? Ou vai conseguir, Sim. né? Então, eu super recomendo, assim, se você está interessado no LISA, tem outras fontes também, mas dá uma olhada nesse white paper, né? Então, eles têm todo o Test of General Relativity and Fundamental Physics with Space-Based Gravitational Wave Detectors. Então, essa aqui é uma coleção de coisas que a gente vai poder testar tanto com o LISA quanto com o LIGO. Então, o LIGO é mais interessante. O LIGO e suas encarnações de terceira geração, como, né, o Cosmic Explorer e o Einstein Telescope, eles são interessantes, por exemplo, do ponto de vista do que eu estava comentando da asterossismologia. Esses modos de oscilação de objetos compactos, eles geralmente são com frequência alta, da ordem de kHz. Então, essa é a faixa de frequência que você quer olhar se você quer realmente estudar, por exemplo, oscilações de buracos negros ou de estrelas de nêutrons. Mas o LISA, operando, né, numa faixa de frequências mais baixas, vai ter muita sensibilidade, então, assim, vai ser sensível a muitas e muitas órbitas desses sistemas binários antes da fusão, e vai permitir, assim, um vínculo muito grande sobre o movimento orbital, desvios do movimento orbital daquilo previsto pela relatividade geral, por exemplo. Mas existem outros efeitos também, então acho que vale a pena, se você tem interesse no LISA, dar uma olhada nesse white paper. Então, tem sim um potencial. Para algumas coisas o LIGO é melhor, para outras o LISA vai ser melhor, certo? Entendi, obrigado. Mais perguntas? Oi, boa tarde. Oi. Obrigado pela apresentação. E eu queria perguntar se tem algum jeito intuitivo de entender por que naquela parte da questão da escalarização, né? Tipo, por que mesmo acrescentando um grau de liberdade a mais, que é esse campo escalar, pode dar um resultado tão diferente assim com o que a gente observa? Tipo, intuitivamente deveria ser mais preciso, né? Se a gente colocasse uma coisa a mais assim que desse. Eu acho que a intenção que a gente deveria ter é a seguinte: o que a gente esperaria é assim, que você bota um grau de liberdade adicional, isso vai modificar a relatividade geral em qualquer escala, a princípio. Então, você esperaria que no sistema solar fosse um pouco diferente, que em estrelas de nêutrons fosse um pouco diferente. Você esperaria, então, que essas mudanças estivessem em todas as escalas. O que é interessante sobre esse efeito de escalarização espontânea é que é uma transição de fase. Ele fala assim, olha, no caso, para objetos pouco compactos, é idêntico à relatividade geral, e só nesse ambiente de corpos muito compactos e materiais, né, não acontece para buracos negros, a gente tem um efeito diferente. Porque se fosse o caso que a nossa teoria, o nosso campo, nosso grau de liberdade adicional modificasse tanto o sistema solar quanto estrelas de nêutrons, provavelmente os vínculos que a gente tem de medidas no sistema solar que são muito precisos já teriam eliminado isso. Então, esse efeito ele é interessante, ele é paradigmático, como eu comentei, nesse sentido, que você pode ter vínculos complementares que não são possíveis nessa região de campos baixos. Mas eu acho que a intuição assim anterior que a gente deveria ter é: eu introduzo um grau de liberdade adicional, eu vou ter uma coisa que é um pouco diferente da relatividade. Se eu não tenho nenhum parâmetro extra para brincar, eu vou ter uma coisa que vai ser um pouco diferente da relatividade geral em todas as escalas, né? E aí, esse efeito de escalarização é a questão da transição de fase, de ser um efeito não perturbativo. Aí, a outra pergunta é sobre o outro limite. Assim, se você poderia, por favor, comentar sobre, mais sobre outras alternativas do modelo padrão que poderiam ser falseadas com estrelas de nêutrons. Alternativas a um modelo padrão. Então, eu acho que tem enfim, tem um trabalho, vai nessa interface que eu não comentei com vocês, mas assim, eu acho que mudanças no modelo padrão que visam explicar a matéria escura são super bem motivadas, né? É claro que alguém poderia dizer, mas vocês estão inventando o modelo e testando, mas assim, dada a nossa ignorância sobre o que é matéria escura, qual outra forma, além da gente pensar em coisas e tentar testar essas coisas, né? Então, uma hora, eu espero, né, que a gente encontre. Mas existem efeitos, por exemplo, em estrelas de nêutrons ligados à acreção de matéria escura. Então, existem, que eu saiba, assim, que é bem estudado na literatura,
é porque assim, a acreção de matéria escura a gente deve imaginar uma coisa que se desenrola numa escala de tempo muito grande. Então, não é uma coisa que vai influenciar, por exemplo, os modos de oscilação dessas estrelas, a princípio, a menos que tenha um núcleo muito grande dessa matéria escura, mas é uma coisa que afeta, por exemplo, o que eles chamam o cooling, né, o resfriamento dessa estrela, que acontece também numa escala de tempo muito grande. Então, existem vínculos possíveis. Tem muita gente que pensa em modelos de matéria, tipo axions, né? Para matéria escura e em estrelas de nêutrons e vínculos que seriam possíveis. Então, quando a gente pensa assim, em mudanças do modelo padrão, eu acho que, assim, do ponto de vista gravitacional, eu diria que a maior motivação da gente deve ser tentar explicar o setor escuro, né? E do ponto de vista, talvez, do modelo padrão, também, né? No caso da matéria escura. Então, sim, não sei se você tinha alguma coisa específica em mente, assim, modificação. Além dessa parte da matéria escura, eu tinha pensado na massa dos neutrinos. Né? Sim. Se é algo que poderia ajudar a explicar isso. Não sei. Sim, então, eu acho que não conheço assim, nada sobre mas eu acho que entra um pouco nessa discussão sobre matéria escura, né? Uhum. Porque implicaria, enfim, a fração de neutrinos para compor a matéria escura. Legal. Muito obrigado. Quando você estava falando dos mecanismos de blindagem, né, você mostrou o exemplo das teorias do tipo camaleão e acho que você também citou que tem outros tipos envolvendo quebra espontânea de simetria, onde você recupera a simetria em pequena escala. Você poderia falar um pouquinho como é que você pode implementar essas outras alternativas também? Então, essas teorias elas caem nessa classe mesmo que eu coloquei aqui. Então, matematicamente, é realmente você brincar com aquelas funções, né? Então, essas teorias de símetron, por exemplo, que envolvem quebra espontânea de simetria, se baseiam num um potencial quártico. E eu não vou lembrar exatamente o que eles assumem para esse mas elas podem ser escritas dessa forma. Uma classe de teorias diferente dessas são teorias tipo Weinstein. Então, teorias tipo Weinstein estão relacionadas, não podem ser escritas assim, e envolvem não linearidades no termo cinético desses novos campos. Então, também tem um tipo de mecanismo, aí sei lá, tem K-essence, né? Tem várias coisas nessa linha. Então, uma que tem a ver mais com potencial efetivo, basicamente isso, uma que tem mais a ver com potencial efetivo e uma que tem mais a ver com esses acoplamentos não lineares no termo cinético. Mas tanto o Symmetron como o Camaleão, quanto o Environmentally Dependent Dilaton, são assim, fenomenologias muito diferentes, mas o modelo de base que eles usam é isso. Então, é só que, dependendo do que você coloca para essas funções, você pode ter uma fenomenologia, né, uma manifestação muito diferente. E, enfim, a aplicabilidade dessas teorias, por exemplo, como a explicação, pelo menos parcial, da energia escura, enfim, limitada, né, mas tem alguma, todos esses modelos. Então, tem, sei lá, Symmetron Cosmology, né, então tem algum potencial de aplicação para a energia escura. Mas essa questão que eu comentei é genérica, então. É interessante porque é genérica para todos esses modelos, a dependência do traço. Não sei se é. Mais alguma pergunta? Lá em cima. Nathan, acho que está desligado. Quem medir efeitos de gravitação modificada não seria melhor colisões de buracos negros? Depende muito, sabe? Porque é claro que você poderia pensar assim, se eu estou imaginando efeitos de gravitação modificadas que têm a ver com correções de curvatura, né? Então, eu gostaria de buracos negros pequenos, né? Talvez fosse o ambiente. Mas o que é interessante, assim, existem teoremas de calvície muito gerais, sabe? Então, teoremas de calvície, eles vão basicamente dizer que, em certas classes de teorias, os buracos negros são
muito parecidos ou iguais à métrica de Kerr, tá certo? Então, o fato de que existem... É claro que os teoremas de Calvice dizem assim, eles dizem respeito a soluções estacionárias, assintoticamente planas, e não dizem respeito, por exemplo, a perturbações desses objetos, então tem muita coisa que pode ser explorada aí, mas o fato de que muitas dessas teorias admitem esses teoremas de Calvice, basicamente falam assim, olha, esses buracos negros, se eles estão isolados, eles vão se comportar como na relatividade geral. E quando eles se aproximam, pode ser que aconteça algum efeito diferente, mas o fato de que existe um teorema de No-Hair geralmente tende a indicar que buracos negros estão mais próximos da relatividade geral nessa teoria do que outros objetos compactos como estrelas de nêutrons. Mas isso é uma afirmação muito dependente da teoria específica. Então, nessas teorias que eu comentei, por exemplo, existem esses teoremas de Calvice para buracos negros. Buracos negros isolados, aqui são essencialmente os buracos negros da relatividade geral. Mas, claramente, pode ter outras que não. E tem vários efeitos interessantes. Eu falei, por exemplo, esse efeito de escalarização, né, que foi encontrado nessa classe de teorias que eu comentei primariamente, hoje é encontrado em vários lugares. Então, tem teorias que admitem, por exemplo, uma coisa chamada... como é que eles vão chamar? De spin-induced scalarization. Então, basicamente, assim, você tem um buraco negro que é um buraco negro de Kerr até uma certa velocidade de rotação, e a partir de um certo ponto, se a velocidade excede um certo limite, você tem aqui aquela solução instável e você tem a criação, então, desse perfil de campo escalar. Então, buracos negros podem ser ou não ambientes melhores para testar essas teorias. Nessa classe específica que eu comentei, eles não são por conta desses teoremas de Calvice, que operam por uma classe mais ou menos ampla de teorias tensor escalar. Obrigado. Mais alguma pergunta? Ali embaixo, Irã, ali embaixo. Oi, professora, boa tarde. Obrigada pela palestra. Eu não sei nada sobre o assunto, mas eu fiquei muito curiosa num gráfico de massa-raio, raio-massa, que apareceu em certo momento com a curva vermelha do camaleão. Isso, essa. Eu fiquei curiosa porque, com essa cauda que aparece do camaleão, eu não faço ideia de nada sobre o assunto, mas eu fiquei curiosa porque os outros não parecem ter uma cauda tão acentuada também. Não, então o que acontece? Isso é só para você achar que o efeito é maior do que realmente é. Brincadeira, não foi essa a intenção, mas eu percebo que foi esse o efeito colateral. Então, essas curvas massa-raio, elas são configurações de equilíbrio, mas esse equilíbrio pode ser estável ou instável. Então, existem esses teoremas de... Opa, desculpa, gente. Tudo bem. Existem esses teoremas, se chama Turning Point Theorems, né? Que mostram que quando a gente se move ao longo dessa curva de equilíbrio, se a gente tem para densidades baixas, que são massas pequenas, né, uma estrela estável, a instabilidade ela é alterada, então, quando a gente encontra um ponto de inflexão nessa curva. Então, essas curvas, como as que eu coloquei antes, né, elas deveriam, na verdade, para não causar esse tipo de problema, elas deveriam estar só desenhadas até o máximo, você vê? Porque é só até aqui que essas estrelas são estáveis. A partir daqui, essas estrelas são instáveis por perturbações radiais. No ponto de inflexão desses gráficos, nesse ponto a gente tem o aparecimento de um modo radial marginalmente estável e à esquerda de um modo radial instável. Então, a gente deveria olhar novamente para esse gráfico, pensar assim, as estrelas na relatividade geral elas vão até aqui, até esse ponto de inflexão, estrelas nessas teorias estáveis vão só até aqui, tá certo? Então, é realmente uma mudança muito pequena, né? Um raio, talvez, muito pequeno, mas é uma coisa muito pequena. Então, é claro que, assim, isso são essas propriedades, massa e raio, mas poderia existir outras, tipo, como eu comentei, né, os modos de oscilação que tivessem uma dependência maior. Mas não foi essa a intenção, mas eu percebo que foi próxima vez que eu apresentar, eu vou cortar ali. Obrigada. Mais perguntas? Gente, vocês são demais, vocês estão conseguindo preencher meia hora de pouco. perguntas. Muito bem.
I will ask in English because my Portuguese is not great. So I have a question. It's maybe. Yeah. That's okay. Okay. Thank you. Thank you. So my question is not totally related to what you're doing, but do you know how you measure the speed of sound inside the stars? Because you've shown some measurement of the speed Yes. of sound from some Yes. observations. So they do not measure it directly, of course, but what they do is just so what they do is basically the following. So they are going to do you want me to speak in English or should I speak in Portuguese? Or do you understand Portuguese? I can understand a bit Portuguese, but in English I can, is better. yeah, I can speak in English. So what they do is basically first consider some parameterized version for the equation of state. So consider a family of equations of state, and then you're going to see essentially for instance, how many of these equations of state predict. So they are going to enforce that you have a maximum mass of at least 2 solar masses. And so these are basically, this plot in particular, just consider mass measurements. So they are going to put in this Bayesian formalism all the masses of the measured stars, and then they are going to marginalize over the equation of state, and they are going to see, well, for those equations of state that predict such massive stars, so the distribution, the speed of sound is like this. But it's not, this does not mean that I cannot write an equation of state that predict a 2 solar mass star and still has a speed of sound that's less than the conformal limit. So you can do that, but it's just that in this space of equations of state, these are a very small number of equations of state that have such property, that predict such massive neutron stars and still have a small maximum speed of sound. So I said that this is debatable because of that. This is like a statistical study marginalizing over the ignorance on the equation of state. If you have more and more observations of neutron star properties, then you can have better constraints on your equation of state, and then maybe you can make a better. But there are several papers that come out with the same sort of answer, that it's very hard, statistically speaking, right, for you to have a small speed of sound, maximum speed of sound that does not violate the conformal limit and still predict very massive neutron stars. Thank you. Então essa foi nossa última pergunta. Vamos agradecer a Raíssa novamente. Obrigada, pessoal. Vamos ter um coffee break. Todos estão convidados, mesmo os não inscritos no congresso, até mais ou menos 3? Até 4h30. A gente vai voltar com o curso do Ricardo, o mini curso do professor Ricardo.